a Força Aérea Americana oficialmente as considerou uma falsificação fotográfica. Tendo somente cópias para analisar, alguns analistas dizem ver uma linha acima do OVNI indicando um tipo de fio ou conexão ao objeto. Outros discordam, dizendo que são defeitos ou alterações vistos somente em cópias. Sem as fotos originais, não há como ter certeza. Então, de repente, outras cópias das fotos começaram a se espalhar pela comunidade de ufologia. E claro que foram alteradas. Então, se alguém fosse paranoico, poderia dizer que houve um tipo de desinformação com as várias cópias das fotos que foram aparecendo. Alguns acreditam que as originais foram levadas exatamente para isso. Então, quase 20 anos depois, algo milagroso aconteceu. Um dia o telefone dele tocou e uma voz de mulher perguntou: "Você já viram a caixa de correio?" Rex ficou confuso, mas saiu e viu um envelope lá. Ele abriu e lá estavam as 3 fotos originais que os supostos homens do NORAD tinham pego 20 anos ou mais antes. Acredita? Hoje, Ann Druffel é a fonte mais próxima para se chegar às fotos originais tiradas por Heflin. E ela dá cópias a Bill para maiores análises. Heflin morreu em 2005 e nunca desistiu da história de que fotografou um objeto real, apesar de ser um objeto diferente. A pergunta continua hoje: ele falsificou as fotos ou era um objeto real? O fio ou linha vai aparecer nas fotos originais? Análises mais profundas e dados cruciais dos arquivos de MacDonald podem revelar se essas fotos são mesmo fotos de um disco voador. Batem perfeitamente. Depois de sua morte em 1971, o físico James MacDonald deixou para trás uma incrível coleção de arquivos. Notas precisas, fotos, arquivos em áudio e outras evidências meticulosamente coletadas em anos de pesquisas de fenômenos de ufologia. Os caçadores de OVNI selecionaram 3 dos mais intrigantes casos para fazerem novas investigações. 24 de abril de 1964, 5h45 da tarde. O policial Lonnie Zamora, do Departamento de Polícia de Socorro, no Novo México, persegue um Chevrolet preto que corre na antiga rua Rodeo, quando ouve um ronco alto e vê uma chama azulada a sudoeste. Zamora abandona a perseguição do veículo e avisa que vai investigar uma possível explosão. Quando se aproxima do local, ele espera ver um acidente. Ao invés disso, ele vê algo totalmente diferente. Um objeto metálico brilhante aterrissou ao lado da estrada no deserto. Ele estima que tivesse uns 9 metros de largura, o tamanho de um trailer pequeno hoje. Ele também diz que a nave, em formato oval, tinha 4 suportes de aterrissagem em sua base. De repente, o objeto decola com a mesma chama azulada, segue para sudoeste e desaparece em minutos. Pat está em Socorro, Novo México, esperando encontrar novas pistas baseadas no arquivo de James MacDonald. É muito difícil explicar como o caso de Lonnie Zamora é significativo. Ele faz parte de todos os grandes relatórios de ufologia, desde o projeto Blue Book. Só que nesse caso nunca foi resolvido e por isso a gente tem que investigar. O historiador e repórter local Paul Harding recentemente cobriu o caso de Zamora para o jornal El Defensor Chieftain. E depois de mais de 40 anos, ele descobriu que a história de Zamora ainda se espalha. Sabe me dizer por que as pessoas ainda falam sobre esse incidente 40 anos depois de ter acontecido? É uma boa pergunta. Eu mesmo fiquei surpreso. Eu fiz muitos artigos sobre história, mas nunca antes sobre OVNIs. Quer dizer então que você não se considera um Não, ufólogo? de jeito nenhum. Eu fiquei surpreso com quantas pessoas na cidade realmente se lembravam disso ou estiveram envolvidas. Então ficou bem interessante. Então, de um ponto de vista histórico, essa é uma história real. Isso realmente aconteceu. Eu não tenho dúvidas de que o incidente aconteceu. A única coisa que a história não pode contar é que o Sr. Zamora viu. Eu não posso responder isso. O que Zamora conta é uma das visões de OVNIs mais específicas já registradas.
De acordo com o arquivo de MacDonald sobre Zamora, ele não deu só descrições do tamanho, da aparência, da velocidade e do comportamento do objeto. Os relatos descrevem marcas deixadas na areia pelo objeto e também areia fundida e arbustos queimados. Várias testemunhas desses estranhos vestígios físicos chegaram ao local alguns minutos depois da visão. Então, imediatamente você tem um bom número de agentes da lei que estão no local 10 minutos depois que Lonnie os viu. Quando se diz no local, quer dizer que eles foram ao local de aterrissagem? Eles foram ao local de aterrissagem, Ah, sim. tá bom. E eram homens da lei que podiam confirmar se havia sinais de aterrissagens no chão, Exato. se havia arbustos queimados. Bem, na verdade, na história original do El Defensor Chieftain, eles veem as plantas ainda em chamas assim que chegam no local. Nossa. Então, isso diz que alguma coisa aconteceu. Muitas pessoas investigaram a visão de Zamora, mas poucas tiraram conclusões sólidas. Alguns acreditam que isso é porque Zamora ficou em silêncio por mais de uma década. Mas Pat está a caminho para ouvir a história em primeira mão. Lonnie Zamora concordou em quebrar seu silêncio. Enquanto Pat segue pelo deserto, Ted viaja ao Museu Aéreo de Castle, em Atwater, Califórnia, para encontrar o especialista em aviação Bill Scott. Os dois vão investigar os arquivos de James MacDonald sobre a visão de um OVNI que perseguia um avançado RB-47 em 1957. O professor MacDonald ficou muito interessado nesse caso, porque ele viu que havia muita tecnologia envolvida que dava algumas evidências diretas. Ele era a nossa ideia de tecnologia mais sofisticada no planeta. O RB-47E era a principal realização da Força Aérea dos Estados Unidos durante os anos 50. Ele foi especificamente planejado para não carregar armamentos, mas os altamente sensíveis ELINT, a tecnologia de inteligência eletrônica usada para interceptar sinais de radar. Seu objetivo com toda a aparelhagem eletrônica a bordo era voar ao longo da fronteira da União Soviética, por exemplo, e ouvir o que os radares russos transmitiam. Nos anos 50, quando essa nave foi lançada, era o equipamento para ouvir radares mais sofisticado do mundo, não era? Exato. Era a tecnologia dos anos 50, mas era a melhor que possuíamos. Foi crítico para a segurança nacional. Tínhamos o melhor aparelho eletrônico disponível. Mas a melhor tecnologia disponível da Força Aérea Americana logo encontraria algo além de suas próprias capacidades. 17 de julho de 1957, logo depois das 4 da manhã. Um RB-47 com uma tripulação de 6 homens está numa missão de treinamento de rotina no Golfo do México, próximo à cidade de Gulfport, no Mississippi. No monitor 2, um dos oficiais detecta um sinal se movendo rapidamente. Nos 90 minutos e 1.120 quilômetros seguintes, os interceptadores de radar da nave, as instalações de radar terrestres e até os pilotos da Força Aérea vão observar um estranho objeto seguindo uma das mais importantes naves da Força Aérea. Essa tripulação estava voltando da missão de treinamento, todos os 6 a bordo. 3 deles eram operadores do interceptador. Era o final do treinamento, estavam prestes a ir para campo, então estavam no auge de sua especialização, só terminando um programa de treinamento intenso antes de se unirem à tropa. Na época, era a primeira linha de nossa força de combate, o Comando Aéreo Estratégico. Então, esses operadores do interceptador tinham que ser muito bem treinados porque, literalmente, o destino do país estava em suas mãos e nas dos pilotos dessas aeronaves. E o interceptador de radar? Há quanto tempo tinha sido lançado? Havia alguma chance desse equipamento estar com defeito ou ser uma tecnologia tão nova que houvesse alguma dúvida nisso? Ou isso era coisa certa e testada? Eu diria que provavelmente era testada e certa na Sim. época. Era avançada, muito bem mantida. De acordo com o relatório de James MacDonald, apesar de ser o equipamento mais avançado em funcionamento, o oficial que viu o objeto primeiro no interceptador achou que o equipamento estava com defeito. Um dos outros operadores checou 2 vezes e tentou em outro monitor, que usava antenas diferentes do RB-47. Concluíram logo que o equipamento estava funcionando bem, tudo estava perfeito. Mas o resto da equipe estava prestes a ver de perto o que aparecia em seu campo de visão. Quando o RB-47 se aproxima de Jackson,
No Mississippi, para a segunda parte de seu exercício, um dos pilotos localiza o que ele pensa ser luzes de outro jato se aproximando rapidamente. Quando a luz branca